Olá, gente. Estou aqui no topo da colina Muraoka, na vila de Asuka, em Nara, sobre o monumento de Sakafune Ishi, mostrando para vocês alguns entalhes precisos na sua superfície, alguns circulares, outros retilíneos, formando um padrão geométrico. E é uma pedra bastante intrigante. Nós vamos ver mais daqui a pouco. Sakafune Ishi, que literalmente significa navio de pedra de bebidas. Navio certamente não, bebidas talvez, porque especula-se que teria sido usado para a preparação de sake ou de óleos e remédios, ou, segundo alguns, não teria passado de uma peça ornamental de jardim para canalizar água, mas o fato é que na sua superfície nós vemos entalhes e sulcos circulares e retilíneos bastante precisos que remetem a símbolos sagrados, esotéricos, mágicos, ritualísticos, cartográficos, astronômicos, astrológicos e até cabalísticos, como nós vamos ver. O mistério de Sakafune Ishi e sua conexão com Masuda no Iwafune e Yonaguni, em Asuka, a cerca de 25 quilômetros ao sul da cidade de Nara, que foi o berço espiritual, o centro formador do que é o Japão hoje. Uma pedra em particular, Sakafune Ishi, possui uma conexão não só com Masuda no Iwafune, mas também com Yonaguni. Sakafune Ishi, literalmente navio de pedra de bebidas, fica perto do centro da vila de Asuka, a cerca de 20 minutos a pé, no topo da colina de Muraoka, acima do monumento adjacente Kamegata Sekizobutsu, construído por ordem da imperatriz Saimei, que viveu no século VII. A estrutura foi descoberta em 1992, mas só revelada e mapeada durante escavações no ano 2000. Tem a forma zoomórfica de uma tartaruga e aparentemente era usada para reter e liberar água. Dali da base, sobe-se ao topo por uma trilha em direção a Sakafune Ishi. Sakafune Ishi é feito de granito e mede 5,5 metros de comprimento, 2,3 metros de largura e 1 metro de altura ou espessura, mas acredita-se que a pedra original era muito maior e foi sendo cortada ao longo dos séculos para ser usada em outras construções. Recentemente descobriu-se que o castelo de Takatori, construído a partir de 1332 e agora em ruínas, continha várias peças de rocha do templo de pedra original de Sakafune. A superfície superior da laje tem recortes circulares e ovais conectados por canais estreitos. No período Edo, de 1603 a 1868, era chamado de o Vale do Sake, de um chefe dos velhos tempos. Daí a teoria local dominante de que Sakafune servia como uma espécie de calha para espremer a umidade das borras de sake, a bebida tradicional e popular do Japão à base de arroz, ou ainda na preparação de óleos ou poções medicinais. Também há uma teoria reforçada por restos de cerâmica desenterrados nas proximidades de que a pedra estava relacionada a algum tipo de acessório de jardim. Em qualquer caso, parece que a água era transportada para a pedra por conduítes de pedra e tubos de argila, cujos vestígios foram descobertos em uma altitude um pouco mais elevada, 40 metros a leste. Cerca de 400 metros a sudoeste, na margem leste do rio Asuka, os pesquisadores escavaram duas pedras que, em conjunto, foram projetadas para canalizar o fluxo de água. Por correlação do nome, elas também são chamadas de Sakafune e se encontram atualmente em Kyoto.
partidários da teoria dos antigos astronautas ou de civilizações tecnológicas avançadas desaparecidas não se contentam com explicações convencionais de que a estrutura megalítica de Sacafune teria sido construída com propósitos meramente funcionais, como canalizar água ou prover necessidades etílicas, medicinais ou estéticas. Para eles não faria sentido tanto trabalho, tanto esmero e precisão para produzir cortes tão perfeitos e notáveis em talhes e sulcos circulares em sua superfície superior, como símbolos sagrados, esotéricos, mágicos, ritualísticos, cartográficos, astronômicos, astrológicos, cabalísticos ou de algum tipo de campo de alta frequência. A função de Sacafune Ishi como posto de observação astronômica é a que tem até agora mais peso empírico devido às tentativas que foram feitas para enquadrá-la nesse sentido. Olhando para o oeste da borda leste de Sacafune, nota-se que o Vale Central está bem alinhado ao longo da direção leste-oeste, sendo coincidente com o caminho do Sol nos equinócios. A função primária de Sacafune Ishi seria a de uma estação de observação do pôr do sol para determinar os solstícios de inverno e verão. No Nihonji, o imperador Temu pede a construção de uma plataforma de observação astronômica em 675 d.C. O ângulo da depressão central de Sacafune Ishi está a cerca de 13 graus ao norte em relação a uma linha leste-oeste e que esse ângulo é exatamente paralelo à linha do cume de Masuda no Iwafune. Tal paralelismo não é mera coincidência, mas sim resultante do planejamento de antigos observadores para auxiliar no plantio do mais importante produto agrícola do Japão, o arroz. O ponto solar mais importante para a agricultura japonesa inicial era a entrada na primavera, que ocorre 13 dias após o termo solar seccional chamado de brilho puro. A linha do cume de Masuda é paralela aos dois orifícios quadrados. Masuda no Iwafune teria sido construído algum tempo depois de Sacafune Ishi. Aspectos da simbologia sagrada ou esotérica teriam sido embutidos em profusão em Sacafune, que talvez servisse como um relógio astrológico gigante dividido em decãs ou seções, assim como se fazia no Antigo Egito. Os ângulos dos ramos coincidem com os ângulos do pôr do sol entre os equinócios e os solstícios. Certos globos aparecem ligados por linhas, as famosas ley lines, ou linhas de energia que cortam o nosso planeta e que são marcados por colossais monumentos de pedra, como dólmens, cromelecs, obeliscos, pirâmides, catedrais, etc. Geometria sagrada e alinhamentos cosmológicos são sempre a linguagem universal de altas civilizações deste e, quiçá, de outros mundos. O pesquisador japonês independente Hayashi Hiroshi vem estudando a fundo os monumentos arqueológicos de Nara, em particular o de Sacafune, e divulgando suas conclusões em seu blog pessoal e em seu canal no YouTube. Hayashi acredita que Sacafune está alinhado com vários outros monumentos megalíticos ao redor do mundo. Ele usou uma bússola e sistemas GPS para coordenar o alinhamento e, com o auxílio de um software de grade, foi capaz de constatar que Sacafune se conecta com outros sítios arqueológicos como Teotihuacan, Chichén Itzá, Gizé, Mohenjo-Daro e Urulu. Ele foi capaz de calcular essas distâncias e apresentou fórmulas e diagramas muito convincentes, mas que exigem pesquisas adicionais. A configuração dos entalhes se assemelha um pouco à da árvore da vida da Cabala. Experimentei deitar sobre a laje de Sacafune
e constatei que a cabeça e os braços se encaixam em seus entalhes, ou seja, não se pode descartar que imolações e holocaustos fossem conduzidos no topo daquela colina. Sacafune e os monumentos megalíticos de Nara remetem ao monumento megalítico submerso de Yonaguni, que se supõe ter sido construído há cerca de 10.000 anos atrás, no final da última era do gelo, quando a atividade tectônica fez o nível da água das ilhas subir, enterrando o que poderiam ser resquícios de uma antiga e avançada civilização no Japão. Yonaguni fica a alguns quilômetros ao sul da ilha de Yonaguni, a ilha mais a oeste do Japão, no ponto mais meridional das ilhas Ryukyu, a 125 quilômetros da costa de Taiwan. Obviamente, como é o caso de muitos monumentos ao redor do mundo, ainda faltam evidências definitivas com relação à real função de Sakafune. O mesmo pode ser dito em relação a Masuda no Iwafune e a outras relíquias na área. No entanto, na região de Asuka, talvez esteja parte da resposta para muitos dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!